O exame motor tem 5 etapas principais. A primeira etapa é a avaliação do tônus e do trofismo da musculatura. Em pacientes com diversas afecções neurológicas, podemos observar uma atrofia, e isso é feito basicamente a inspeção e a palpação dos músculos. A avaliação do tônus é muito importante e pode revelar para você 3 situações principais diferentes da normalidade. Elas são a rigidez, a espasticidade e a hipotonia. A hipotonia é quando o paciente apresenta o membro facilmente mobilizável. Para a avaliação do tônus, é importante que você mobilize o membro em diversas velocidades e mobilize diferentes articulações também. Então, o paciente hipotônico é aquele que está, com o perdão da palavra, está mole. O paciente hipertônico pode se apresentar com 2 principais tipos de hipertonia. O primeiro é a espasticidade, frequentemente encontrado numa fase tardia de lesões do primeiro neurônio motor, como acontece, por exemplo, em AVC da área motora. O paciente com espasticidade, na hora que você vai testar o tônus dele, ele está rígido, principalmente essa é a grande característica da espasticidade, quando você aumenta a velocidade do teste. Porém, você vence essa espasticidade e o paciente solta o membro. Isso acontece tanto no membro inferior quanto no membro superior, dando origem ao chamado sinal do canivete. O paciente com rigidez é tipicamente o paciente parkinsoniano. A grande característica da hipertonia que gera rigidez é que ao testá-la, você observa uma alternância entre momentos de hipertonia e pequenas solturas naquele movimento, gerando o que a gente chama do sinal da roda denteada. Esse sinal é muito observado nos punhos e, quando mais grave, pode ser observado também em articulações maiores. A segunda etapa da avaliação do exame motor é a realização das manobras deficitárias. Manobras deficitárias são quando o paciente tem que manter uma postura contra a gravidade. Vamos falar aqui da principal manobra deficitária de membros superiores e da principal de membros inferiores. Nos membros superiores, a gente pede para o paciente fazer a manobra dos braços estendidos. Seu Antônio, estende os braços como se você estivesse segurando uma bandeja. Isso. Deixa a mão bem aberta e os dedos bem juntinhos. A gente segura as manobras deficitárias por 1 a 2 minutos e é muito importante observar não só a queda, como também o padrão de queda. Um paciente com lesão piramidal, ou seja, uma lesão do primeiro neurônio motor, apresenta um padrão de queda bem característico. Primeiramente, ele realiza uma abertura, uma abdução dos dedos, começando pela abdução do dedo mínimo. Depois ele realiza uma pronação do braço e, por fim, esse braço vai fletindo até cair. Esse é o padrão de queda piramidal. Um paciente com uma lesão muscular, por exemplo, uma miopatia, pode até ter uma queda também, mas essa queda não observa esse padrão piramidal. Obrigado, seu Antônio. A principal manobra deficitária dos membros inferiores é a manobra de Mingazinho. Seu Antônio, segura as 2 pernas assim, com o dedão apontando bem para o teto. Isso, uma do lado da outra, mas sem encostar uma perna na outra, por favor. Nós novamente pedimos para o paciente manter essa posição de 1 a 2 minutos. Num padrão piramidal, a primeira coisa que a gente vai observar é uma queda do hálux, seguida de uma queda do pé e, por fim, o paciente vai estendendo a perna até cair. Em padrões miopáticos ou padrões de fraqueza por outra razão, que não lesão do primeiro neurônio, a gente também pode observar uma queda, mas que não obedece a esse padrão piramidal. A próxima etapa do exame da motricidade é a auferição da velocidade e amplitude de movimento. Nos membros superiores, a principal manobra é o finger tapping. A gente pede para o paciente bater o seu polegar contra o seu indicador o mais rápido e o mais amplo possível. Com essa mão daqui, faz assim para mim, ó. Bate o polegar no indicador, bem grande e bem rápido. Certo. Mesma coisa com o outro lado. Aqui nós podemos observar reduções da velocidade e da amplitude do movimento. E quando a gente observa uma redução gradual da velocidade e amplitude do movimento, a gente pode estar frente a uma bradicinesia, que acontece, por exemplo, na doença de Parkinson. A mesma coisa pode ser feita para os membros inferiores, pedindo para que o paciente bata o pé no chão ou em alguma coisa que você coloca, um anteparo que você coloque na frente do pé. Seu Antônio, faz assim como se você estivesse acelerando várias vezes. Isso. Mesma coisa com o outro. Obrigado. Olá, tudo bem?
Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo, Semiologia do Zero. É só clicar no link da descrição. Em seguida, nós testamos manobras de oposição. As manobras de oposição são muito importantes para a gente avaliar músculos e grupamentos específicos e, além disso, graduar a força do paciente. A graduação mais comum da força vai de 0 a 5. 0 é o paciente que não apresenta nenhuma contração muscular. 5 é o paciente que tem a força normal. 4 é o paciente que não tem a sua força normal, mas ainda vence a gravidade. Ele perde contra a sua resistência. 3 é o paciente que vence a gravidade, mas não vence nenhuma resistência. 2 é o paciente que apresenta movimentos, mas que não vencem a gravidade. E 1 é o paciente que apresenta apenas contrações musculares, mas que não realizam um movimento. É importante sempre comparar um lado com o outro. Por vezes, uma senhora idosa vai ter uma força naturalmente baixa e aquilo para ela é o grau 5, enquanto um atleta, por exemplo, pode ter uma fraqueza muito discreta, mas se você comparar um lado com o outro, você vai entender que aquilo é um grau 4. Vamos fazer algumas manobras agora de oposição dos membros inferiores. Seu Antônio, levanta essa perna daqui esticada. Levanta, isso. Agora não deixa eu abaixar, tá? Força, força, força. Ótimo. A outra perna agora. Força, força, força. Ótimo. Levanta essa aqui esticada de novo. E agora eu vou tentar dobrá-la e o senhor não deixa eu dobrar, tá bom? Força, força, força. Muito bom. Mesma coisa com a outra. Força, força. Ótimo. Vamos fazer algumas manobras de oposição dos membros superiores. Seu Antônio, coloca os dois braços assim, por favor, sem encostar um no outro. Isso. Vou tentar abaixar, você não deixa, tá bom? Força, força. Isso. Agora, tenta fechar. Eu não vou deixar. Vai, força, força. Isso. Só com esse braço aqui, fecha e não deixa eu abrir. Força, força. Ótimo. Mesma coisa com o outro. Força, força. Excelente. Agora com esse braço assim, empurra ele para baixo. Vai. Força, força. Isso. Mesma coisa com esse daqui. Força. Ótimo. As manobras de oposição podem ser feitas para todos os músculos e grupamentos musculares. É importante atentar-se para impor uma força proporcional à força daquele músculo. Alguns músculos, como por exemplo o sóleo e o gastrocnêmio, são músculos muito fortes, capazes de levantar o corpo sozinhos. Se você contrapuser uma força, por exemplo, de um polegar ou de uma mão, você jamais vai conseguir vencer a força daqueles músculos. O exame dos reflexos é muito importante no exame neurológico. Os reflexos podem ser graduados em normativos, que seria o esperado. Se eles estiverem aumentados, intensificados, ou com a área reflexógena aumentada, ou, por exemplo, com pontos de exaltação, você pode chegar à conclusão de que eles estão exaltados. Se ele estiver mais intenso do que o habitual, mas não está exaltado, você vai chamá-lo de vivo. Se ele estiver menos intenso do que o habitual, mas ainda presente, você vai chamá-lo de hipoativo. E se você não conseguir obter o reflexo, você vai chamá-lo de abolido. Vamos testar alguns dos principais reflexos dos membros superiores e dos membros inferiores. O reflexo bicipital é obtido deixando o braço do paciente cair sobre o seu braço e palpando o tendão do bíceps. Você vai deixar o martelo cair sobre a sua mão e sentir a contração do músculo. O reflexo bicipital pode estar exaltado. Um reflexo exaltado pode ser obtido em outros pontos, chamados de pontos de exaltação, como, por exemplo, o acrômio, o terço médio da clavícula ou o processo espinhoso de CC. O reflexo tricipital é obtido deixando o braço pendente do paciente nessa posição e batendo sobre o tendão do tríceps. O reflexo patelar é obtido percutindo-se o tendão patelar, que fica logo abaixo da patela. O reflexo patelar pode estar exaltado e pode ser obtido, quando exaltado, percutindo-se a crista tibial. Deixa a perna solta. A pesquisa do reflexo cutâneo plantar
é importantíssima no exame neurológico. O reflexo cutâneo plantar é obtido fazendo um movimento sólido e fluido que vai da base do calcanhar até a cabeça do terceiro metatarso. O reflexo cutâneo plantar normal é não obtido ou em flexão. Para avaliar a flexão ou extensão, o ponto de maior atenção deve ser sempre o hálux. O reflexo em flexão é considerado normal. O reflexo cutâneo plantar em extensão é considerado patológico na maioria das situações, com a alta especificidade para lesão do trato córtico-espinhal. O reflexo cutâneo plantar pode ser obtido de outras formas. Você vai encontrar diversos epônimos e formas de obtenção. Não vale a pena gravá-los todos, apenas as formas de obtenção. Um reflexo deve ser avaliado quanto a diversos aspectos. Primeiro de tudo, sempre compare um lado com o outro. Os aspectos que devem ser observados incluem a amplitude da resposta, a velocidade da resposta, a latência, ou seja, o tempo entre a sua percussão e a obtenção da resposta, e pontos de exaltação, além de aumento da área reflexógena. O aumento da área reflexógena é quando você obtém aquele reflexo percutindo áreas adjacentes à que seria a área original de percussão daquele reflexo. Os pontos de exaltação são pontos longe daquela área original de percussão do reflexo que vão gerar a mesma resposta.